Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, sejam bem-vindos a esse canal. Eu sou o Narigudo Tips, eu tô trazendo para você aqui as melhores estatísticas, para você que gosta de operar no ao vivo, para você que gosta de operar pré-live, para você que gosta de montar aquele famoso bingo. Esse é o vídeo ideal para você assistir e colher todas as informações necessárias para que você não dê um tiro no escuro, tá? Bom, se você não sabe como funciona aqui, eu já falo que aqui embaixo na descrição do vídeo tem no primeiro link, tem ali já o meu grupo, não tem um grupo VIP ainda, do futebol real. Ali eu jogo as informações, ali eu opero com vocês, quando tem ao vivo, quando não tem. Então aqui embaixo no primeiro link. E já peço que você se inscreva nesse canal para que você nunca perca os nossos vídeos diários. E já peço que você toca nesse like aí, que isso ajuda a divulgar o canal. E já deixa no comentário aqui tudo que você quer, tá? Futuramente nesse canal. Cara, eu quero que você me ensine a operar, eu quero que você me ensine futebol virtual, que eu também sei. Fala o que você quer, fala o que você não tá entendendo. Fala o que você discorda, o que você concorda, que isso vai ajudar demais no crescimento desse canal. Agora, sem mais delongas, vamos pro primeiro jogo aí das estatísticas de hoje, tá? Hoje veremos nada mais, nada menos que Grêmio e Operário aí pela Série B, tá, do campeonato. O Grêmio faz um campeonato muito concentrado, ele faz um campeonato muito seguro. A intenção do Grêmio sempre é vencer os seus jogos dentro de casa e empatar os seus jogos fora de casa. Então a intenção dele, ele quer fazer um campeonato seguro. Eu acredito que o Grêmio não visa ali a taça, ele visa só subir de forma segura e estar no lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é na primeira divisão, beleza? Nos últimos 5 jogos do Grêmio, você vai notar que ele vence e empata bastante. E geralmente seus empates são sempre fora de casa, tá? Ele joga fora de casa para empatar. Sua primeira vitória, se eu não me engano, fora de casa foi agora, contra o Guarani, tá? Já o Operário ele não faz um campeonato tão seguro, tá? Deixa eu só atualizar aqui para perceber a colocação do Operário. Ele tá ali lutando para não cair para a Série C. E o Grêmio, como eu disse, faz um campeonato bem seguro. Seu retrospecto dentro de casa é muito bom, tá? Ele só teve uma derrota lá em abril para a Chapecoense, tá? Que, se eu não me engano, foi no primeiro jogo do campeonato. Ele já começa o campeonato e perde para a Chapecoense. Depois disso, ele faz um campeonato muito, muito seguro, tá? Diferente já do Operário, que vem oscilando bastante assim fora de casa. Ele vence ali o próprio Operário fora de casa. E nos últimos 10 jogos ele empata e perde demais. Esse jogo tem uma tendência enorme, tá? De under, uma tendência enorme de under, mesmo que Grêmio tenha vencido aí suas partidas por mais de 2 gols na partida, né? Você vai ver aqui 2-1, 3-0, mas depois disso, você vai ver que nos últimos 10 jogos aí, 7 dos jogos foram under 2,5, tá? Não acredito que o Grêmio perca esse jogo, mas eu achei essa odd do Grêmio muito amassada para um jogo de Série B. Então, nesse jogo, Wesley, se eu fizesse um bingo e tudo mais, o bingão desse jogo, menos 3 gols na partida, tá? Ou menos 2,5. Pô, quero ser mais seguro. Vai menos 3,5, não tem problema. Para colocar no bingo não tem problema. Agora, ou você pode fazer um compilado, né, dos dois, mas eu acredito que essa odd está muito amassada para um Grêmio jogando contra o Operário, tá? E eu não acredito que saia mais de 3 gols nessa partida, beleza? Vamos pro próximo jogo. Ituano e Sport, tá? Ituano Sport é um jogo bem difícil, bem difícil de ser analisado. Eu vou trazer para vocês os últimos retrospectos aqui, quase que não sai. Do Ituano, o Ituano empata os últimos 5 jogos, 3 e vence 2, tá? Eu gosto muito de assistir os jogos do Ituano. Você que me acompanha aqui sabe que o Ituano é um time muito forte para sair da pressão. Então ele recebe aquela pressão, ele sai no contra-ataque e consegue bons resultados fora de casa. Foi assim contra o Vasco, foi assim contra o CSA e tem sido assim nos seus jogos. O problema do Ituano é que quando ele tem que propor jogo, ele encontra um pouco de dificuldade. E aí que mora a treta, né? Porque geralmente o time que vem de fora, ele vem para empatar, para pegar um contra-ataque e tudo mais. E o Ituano não é aquele time que propõe muito jogo. É um time muito veloz, mas não propõe esse jogo todo. Com isso, os seus jogos em casa não são da mesma forma como são os jogos quando é fora de casa, tá? Então ele ganha o último jogo contra a Chapecoense, mas empata 0-0 com Londrina, empata 1 com o Cruzeiro, que é um baita de um empate, tá? Perde para o Criciúma e perde para a Ponte Preta. Os últimos encontros de Ituano Sport foi em 2006, tá? 1-1, e em 2005, 2-1 para o Ituano.
Já o Sport fora também é um time que não convence. Ele toma 4 do Sampaio Corrêa, empata 0-0 com o Operário, empata com o Vasco, perde para o Cruzeiro, empata com o Náutico. Então, assim, um jogo tenebroso nós esperamos aqui. É um jogo para você levar para ao vivo, você que gosta das equipes, você que gosta de operar nessas equipes, e perceber o comportamento das equipes, se o Sport vai estar pressionando mais porque está de técnico novo, e se você vê um cenário onde o Sport tá encurralando ali o Ituano, e o Ituano está saindo bem para o contra-ataque, é um cenário bom para sair gols, ou para você entrar aí a favor do Ituano, beleza? Eu acredito que esse jogo é under 2,5, mas eu não vou nem indicar nada aqui. Faça o que você quiser, nem no meu bingo eu coloquei isso aqui, porque é um jogo difícil, tá? É um jogo difícil. Próximo jogo que nós vamos aqui dando uma pausa na Série B, nós vamos ver Atlético Goianiense Uruguai, um jogo que, de verdade, assim, eu me surpreendi no primeiro jogo, tá? Eu até entrei com uma stake maior em cima da Vitória Nacional, pelo motivo de o Atlético Goianiense tá em 3 frentes, ele tá disputando 3 campeonatos, e ele não tem um elenco para rodar 3 campeonatos. Tipo assim, o Flamengo tem um elenco, facilmente ele jogar com o time reserva dele e na Série A ele fica entre os cabeças ali, se não for campeão. Que é um time que tem elenco para isso. O Palmeiras tem elenco para isso. O Atlético Goianiense não tem elenco para ficar em 3 frentes, tá? Ele conseguiu uma boa vantagem contra o Corinthians, mas ele tá muito mal na Copa do Brasil, no Corinthians, mas ele tá muito mal no Brasileirão. E isso aí afeta muito, porque a intenção do Atlético Goianiense é continuar na liga principal ali, na principal vitrine do campeonato, que é a Série A. Não é a intenção do Atlético Goianiense cair para a Série B, né? Com isso, ele poupou os seus titulares para jogar contra o Nacional na estreia de Luiz Soares. Então, tipo assim, o cenário estava lindo para o Nacional acabar com o Atlético Goianiense e se classificar. E não foi isso que aconteceu. O Atlético Goianiense dá um chute pro gol, ele consegue fazer um gol, ele consegue se fechar muito bem, porque é um time muito bom defensivamente. Isso é uma característica do Jorginho. O Jorginho é um técnico que sabe se defender bem. E com isso, eu acredito que esse jogo vai ser um jogo bom de se ver, tá? O Nacional teve a oportunidade de empatar o jogo, não conseguiu. Bola na trave e tudo mais. E o Atlético Goianiense conseguiu aquilo que ele queria. Ele fez 1-0 e conseguiu levar o jogo para Goiás. E não vai ser um jogo fácil para o Nacional, já que o Atlético Goianiense, com o time reserva também, ganha do Red Bull. Ganhou do Corinthians na Copa do Brasil por 2-0, que não é um time fraco, o Corinthians, tá? Aí ele perde pro América Mineiro, perde pro Fortaleza em casa, mas ganha do Olímpia. Numa virada histórica pro Atlético Goianiense, perdendo lá de 2-0, venceu em casa de 3-0, o nada mais nada menos que o Olímpia. Nesse jogo, é bom você levar para o vivo para entender como o Nacional vai se comportar, porque assim, o Nacional não tá perdendo de muitos gols, não é um time ruim. Então, se o Nacional faz um gol, ele empata a partida e pronto. Então, se existir uma afobação da parte do Nacional, podemos perceber talvez que possa sair muitos gols nesse jogo, tá? Então, eu acredito nesse jogo, é um jogo para mais de 1,5, já que o Nacional precisa buscar. E se o Nacional faz esse gol, o Atlético Goianiense vai para cima, então o jogo vai ficar aberto, tá? Então, é um jogo para tendência de gols, mais de 1,5 nesse jogo e mais de 6 escanteios, tá? Tendo em vista de que o Nacional, o Atlético Goianiense vai se defender e o Nacional vai pressionar para poder chegar ali e aí a tendência de escanteios cresce, né? Então, mais de 1,5 e mais de 6 escanteios nessa partidaça que nós veremos aqui na Copa Sul-Americana. E aí, depois disso, voltamos para a Série B. Os clubes da blusa diagonal, né? Ponte Preta e Vasco se enfrentam hoje às 8h30, tá? Horário de Brasília. E aí, o retrospecto das duas equipes. O Vasco vem de... a Ponte Preta vem de 2 vitórias, né? Dentro de casa, contra o Operário e contra o Náutico. Empata com a Tombense, empata com o Sampaio Corrêa, que não é um bom visitante, tá? E o Vasco, ele tá vindo com um retrospecto um pouco ruim por conta do seu último técnico. A gente já falou sobre isso aqui nesses vídeos, né? Mas nesse jogo contra o Vila Nova, que era o último colocado, era um jogo onde o Vasco queria demitir o seu técnico. Nós sabemos que isso acontece. Então, tinha um grande risco do Vasco perder mesmo esse jogo. E o Vasco vem com seu interino e os jogadores gostam dele. Então, assim,
O Vasco faz 4-0 no CRB, empata 0-0 com a Chapecoense em casa, mas com aquele pênalti roubado. O VAR no Brasil tá difícil para todas as equipes, né? E teve esse que influenciou muito no resultado, né? O Vasco sairia vencedor. Então esse jogo é um jogo também muito difícil. O Vasco aí vai provavelmente estrear o Alex Teixeira, estrear como titular. É um cara que entrou contra a Chapecoense e mostrou já que está acima da média. Então é um jogo para ficar de olho no ao vivo. Mas creio eu que é um jogo para under também. Tá? Um jogo para 1-0 para uma das equipes, 1-1 no máximo aí. Então, eu acredito que esse jogo aí vai ser menos de 2,5. Você pode botar menos de 2,5, 3 ali naquela parte asiática, beleza? Entrar aqui a favor contra a Ponte Preta, talvez seria uma boa, depende do seu olhar. Mas eu acho que ficaria de fora de um placar final por conta do momento das equipes, beleza? Vamos aqui para Londrina e Cruzeiro. Cruzeiro faz um campeonato muito ruim. Pausa para água um segundo. O Cruzeiro faz uma temporada muito ruim assim, fora de casa, tá? Ele vinha bem ali, no primeiro turno, e depois ele vinha uma sequência de derrotas e empates. Só que o Cruzeiro tá vendo a sua vantagem sumir, tá? Assim como o Vasco também. Uma coisa do Vasco é que o Vasco tá vendo a vantagem sumir, cara, pro quinto colocado, tá? Então é uma vantagem muito curta aqui para alguém que abriu 12 pontos. E o Cruzeiro está vendo essa vantagem. O Cruzeiro também abriu uma pontuação boa na frente e ele está vendo essa vantagem e escorrendo pelo braço. E a gente lembra do Botafogo do ano passado, né? O Botafogo foi ali como quem não queria nada e entrou e foi campeão. Então o que a gente precisa é ficar de olho nesse jogo, o jogo do Londrina contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai vir para manter a sua vantagem. E o Londrina vem dentro de casa, um empate com o Criciúma, uma vitória sobre o Sampaio Corrêa, que também é um time fraco. A última derrota dele, na verdade, foi para o Vasco. E um jogo também com muita polêmica aqui, nesse jogo contra o Londrina. Se eu não me engano, teve um pênalti mal anulado, tá? Então o que a gente precisa ficar de olho aqui, nesse jogo contra o Cruzeiro. Não acredito que o Cruzeiro perca esse jogo, mas eu iria de Cruzeiro ao empate, estaria posicionado contra o Londrina. E menos de 2,5, já que o Cruzeiro faz um campeonato um pouco parecido com o do Grêmio, de empatar fora de casa. Então ele vai abrir 1-0, ele vai fechar a casinha, o Londrina vai tentar ele fazer seu gol. E aí você vai ver que nos últimos 5 jogos do Londrina, 4 foram over 2,5. E nos últimos 5 aí, também 4 do Cruzeiro foram over. É um jogo que chama muito, muito pra under, na verdade, não over, me perdoa. Under, tá? Under 2,5 e under 2,5 também, tá? Então Cruzeiro ao empate, under 2,5 nessa partidaça da Série B. Vamos aqui para Bahia e Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, juntamente do Cruzeiro e junto do Tombense, são as únicas equipes invictas em casa. Você vai ver que é uma campanha assim, fenomenal. A última derrota do Sampaio Corrêa é na Copa do Brasil em março, dentro de casa. É uma equipe muito, muito forte dentro de casa, porque é uma equipe muito boa e muito veloz, tá? Já o Bahia, ele oscila muito no seu campeonato ali. Fora de casa, ele é um pouco mais forte dentro da Fonte Nova. O Sampaio Corrêa é um time muito bom para finalizações, tá? Ele ganha de 4-1 do Sport. Ele ganha de 3-1 do Vasco. Ele ganha de 2-0. É um time que sai bem, sabe fazer seus gols. Poveda, o próprio Catatal. São pessoas rápidas. Como é que é o nome daqui? Pimentinha, se eu não me engano, também. Ele tem um ataque muito, muito rápido, tá? E o Bahia saindo pro jogo ali, dando muitos espaços, vai ficar difícil pro Bahia, como ficou difícil pro Sport, como ficou difícil pro Vasco, tá? O Bahia tem muitos problemas defensivos, tanto com o seu goleiro, quanto com seus laterais, que estão sendo muito contestados no Bahia. Os seus zagueiros também. Então isso é algo para ficar de olho. O Sampaio tem um ataque muito forte e o Bahia tem uma defesa que não é tão confiável assim. O Bahia, quando chega na frente, também é um time que não consegue finalizar bem, não consegue concluir sua jogada. Ele chega bem na frente, ainda mais com a entrada do Jacaré. No segundo tempo, o Bahia cresce de rendimento, mas ele tem dificuldade de colocar a bola para dentro do gol. Nós vemos isso contra o Atlético Paranaense, nós vimos isso nos 2 jogos do Atlético Paranaense. Ele podia ter matado o jogo lá, mas ele acabou dando mole. E aí, no final, por 2 falhas defensivas, ele acaba tomando gol. O Bahia é um time que, no final dos jogos, também cai muito de rendimento, tá?
E o Sampaio é um time que cresce muito no final dos seus jogos, então é algo pra gente ficar de olho, tá, nesse jogo. Não acredito que o Sampaio perca esse jogo e por isso eu vi uma odd muito, muito, muito boa pro Sampaio Corrêa. O mercado é um favoritismo pro Bahia que eu não vejo, e eu vi uma odd muito boa de Sampaio Corrêa ou empate. Cadê? Sampaio Corrêa ou empate. A odd de 1,50 para Sampaio Corrêa ou empate, posicionando em contra o Bahia. Ou Sampaio vence ou anula a aposta. Tá pagando 2. Então, você pode fazer dois tipos de entradas aí. Ou Sampaio Corrêa ou empate. Como que você ganha aí? Se o Sampaio vencer ou se empatar, é seu. Ou Sampaio e anula a aposta. Então, se sai empate, sai o empate ali, empate anula a aposta, você recebe seu dinheiro de volta. Sampaio vence a partida, você ganha seu dinheiro. Se Bahia ganha, você toma o famoso red. Beleza? Vamos para Tombense e Vila Nova. É o encontro de nada mais, nada menos do que o sexto colocado contra o penúltimo colocado. Mas nós precisamos ficar de olho em uma coisa. O Tombense, junto com, como eu disse, junto com o Cruzeiro e junto com o Sampaio Corrêa, são times que não perderam em casa na Série B ainda, tá? A última derrota dele também foi lá pro Ceará em abril, tá? Depois disso, só vitória. O Vila Nova tá de técnico novo, o Vila Nova começou a pontuar, então isso é algo pra gente ficar de olho, tá? O Vila Nova começou a pontuar desde o jogo ali contra o Sport, ele empata com o Sport lá na ilha, ele ganha do Vasco, ele empata no Novo Horizontino e empata com o Ituano dentro de casa, que como eu disse, empatou em casa, mas o Ituano é um time fortíssimo para contratar. Então o Vila Nova provavelmente propôs o jogo e o Ituano fez o seu primeiro gol e o Vila Nova empata a partida dentro de casa. Foi um baita resultado. Um baita resultado para um time do Ituano, que é um time muito veloz. Tá? É um time que eu gosto de ver jogar na Série B, é um time muito veloz. Para esse jogo, contra o Vila, a gente tem que ficar de olho, fica bem de olho assim, por causa do técnico novo, um técnico que está dando uma cara nova pro Vila. Mas eu não acho que o Vila vai perder esse jogo. Então eu iria igual o Sampaio. Vila ou empate, tá? Vila Nova ou empate. Ou Tombense ou empate, me perdoa. Tombense ou empate. Tombense ou empate. 1,31 pagando. Ou Tombense ganha e empate anula a aposta, que é da mesma forma. Se o Tombense vencer, você ganha a sua aposta. Se empatar, dinheiro de volta. Se o Vila Nova ganha, você toma red. Beleza? Então aqui, nesse jogo, eu iria de Tombense ou empate, tá? Não vejo o Tombense perdendo esse jogo. Nós vamos aí para provavelmente o jogo mais importante da noite e mais visto. Vou até beber uma água agora. Que é o jogo do Flamengo e Corinthians. Aqui, o mercado tá dando um favoritismo bem alto assim pro Flamengo, tá? Até pela equipe, pelo momento que vive. Mas é um jogo para ficar de olho pelas pegadinhas da casa de aposta, tá? Esse favoritismo gigantesco pro Flamengo me preocupa. No sentido de, cara, o Flamengo vence fácil e tal, foi 2-0 lá. E aí o Flamengo e a galera investir para valer no Flamengo e acabar sendo surpreendido com 1-0 do Corinthians, com 2-1 do Corinthians. Tudo pode acontecer, sabe? Tudo pode acontecer. É Libertadores, amigo. Libertadores. Eu lembro de anos atrás que o Flamengo ganhou de 2-0 da América do México e trouxe o jogo pro Maracanã tranquilão. E o Cabanhas deitou e rolou no Maracanã. Então, assim, não tem nada garantido. Agora eu vou trazer para vocês as estatísticas do jogo, tá? O Flamengo é muito bom no contra-ataque. O Corinthians vem perdendo de 2-0. O Corinthians vai ter que sair pro jogo. O Corinthians vai ter que se expor, ele vai ter que adiantar suas linhas e se preocupar também com o ótimo contra-ataque do Flamengo. Então o Corinthians tem uma tarefa um tanto quanto difícil de se atacar bem e defender bem. E o Flamengo não tem só um bom ataque, um bom contra-ataque no time titular. Porque os reservas do Flamengo é nada mais nada menos que Cebolinha e Marinho, que são, tipo assim, é pressão pra cima do Corinthians no contra-ataque no primeiro tempo, é pressão pra cima do Corinthians no contra-ataque no segundo tempo. Com isso, eu vou preferir, pessoalmente, ficar de fora de resultado final, tá? Flamengo empate, Corinthians empate. Eu prefiro ficar de fora pra não cair na pegadinha das casas de apostas, porque
eu tenho meu pé atrás. Eu tenho meu pé atrás aí, pode acontecer algo aí com grana e tudo mais, e ativou um sino em mim, e eu não quero me expor, não quero expor meu dinheiro nessa situação. Não acredito que é um jogo para poucos gols, acredito que é um jogo para muitos gols, tá? Muitos gols. Então, eu acredito que mais de 1,5 aí nesse jogo. Porque se o Corinthians abre 1-0, o Flamengo vai sair, o Corinthians vai se expor mais e o Flamengo vai emplacar uma goleada no Corinthians, se der mole. Então, eu acredito que é um jogo para mais de 1,5, beleza? Como o Flamengo vai sair muito para contra-ataque, eu acredito que vai rolar o famoso rodízio no Corinthians. Então, assim, eu coloquei por baixo mais de 2 cartões para o Corinthians, pelo rodízio, né? Uma falta no Gabigol, mata o contra-ataque. Uma falta no Everton Ribeiro. Aí no segundo tempo, uma falta lá no Cebolinha. Uma falta no Marinho. Então, por essa rapidez, eu acredito que sai mais de 2 cartões aí para o time do Corinthians, tá? E para o Flamengo, mais de um cartão, mais pela confusão, porque é um jogo de extrema tensão, de muito deboche, de Gabigol, muito deboche, e eu acredito que sai mais de um cartão também. É um jogo para muitos cartões. Na minha visão, é um jogo para muitos cartões, por conta do tipo de partida e do contra-ataque. Eu também acredito que é um jogo para muito escanteio, mas essa odd aí já estava dando 2,60, é uma odd linda, não vou me expor mais do que isso. Até porque nos últimos bingos nós acabamos ficando por um escanteio, em 3 bingos essa semana. Então, nesse jogo, como eu disse, não vou me expor a um resultado final, Flamengo ou Corinthians, mais de 1,5 nesse jogo, mais 2 cartões para o Corinthians, mais de um cartão para o Flamengo. Quer ser mais agressivo? Se você quiser ser mais agressivo, aí você coloca mais de 6 escanteios, mas eu pessoalmente não vou me expor a mais escanteios também, porque possa ser que não saia, beleza? Bom, esse é nossa análise, muitos jogos, né? Muitos jogos, então cuidado, você não se expor tanto, escolhe aí 4, 5 jogos, faz o bingão, bota ali uma moeda, troco do pão, de todas as dicas, e escolhe um jogo ou outro, cara, pra você acompanhar. Tem um jogo 7, 2 jogos 7 horas, aí um jogo já é 7h15, outro já é 8h30. Então escolhe o jogo certo pra você operar no ao vivo, não sai expondo o seu dinheiro, não sai ouvindo qualquer pessoa, qualquer coisa que você viu no Twitter, porque pode acabar se expondo aí de forma leviana. Tenha gestão de banca, e se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Curte, isso ajuda o canal. Vai doer o quê em você? Curtir o vídeo, cara. Curte o vídeo, você ficou aqui até o final. Curte o vídeo. Se inscreve no canal para que você tenha estatísticas sempre aqui. Muita coisa boa nesse tempo. E tamo junto. Nos vemos aí no próximo vídeo.